Muito bem, vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos sobre o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Desta noite, hoje é dia 9 de julho de 2015, uma quinta-feira, são 20 horas e 7 minutos, 21 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo este encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós estamos estudando o capítulo 5º deste livro, Bem-aventurados os aflitos, no seu item, o subtítulo, A Felicidade Não É Deste Mundo. Esta comunicação foi dada por François Nicolas Madeleine, cardeal Morlot, na cidade de Paris, em 1863. E esta comunicação diz o seguinte: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Diante disso, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos da fortuna. Neste mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que a Terra é a única morada do homem e que somente nela, e numa única existência, lhe é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os ouvem. Basta lembrar que está demonstrado por uma experiência multissecular que este globo só excepcionalmente reúne as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Nesse sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia. E quando ele faz a afirmação no sentido geral, é porque você pode ter, aqui na Terra, uma felicidade relativa. Não a felicidade completa, mas uma felicidade relativa. Mas no sentido geral, né, a gente pode afirmar que a felicidade neste mundo é uma utopia. O que não significa dizer que nós encarnamos aqui para sofrer. Isso é uma afirmação falsa e enganosa. Não encarnamos para sofrer, não. Encarnamos para desenvolver as duas, a inteligência e a moralidade. E por conta da nossa ignorância, nós acabamos arrumando problemas que acabam nos trazendo desconforto, tristeza, sofrimento, mas por conta da nossa ignorância. Né? A gente acaba tomando decisões e determinando coisas para a nossa vida que acabam nos trazendo esse desconforto, acabam nos trazendo infelicidade, acabam nos trazendo sofrimento. Né? Porque se o espírito tivesse feito essa afirmação fosse uma afirmação, não fosse no sentido geral, né? Fosse no sentido individual das criaturas, ou seja, todos aqueles que encarnam nesse mundo. Para aqueles que encarnam aqui, a felicidade é uma utopia, ele estaria falando a mesma coisa que a Igreja Católica. A Igreja Católica é que faz essa afirmação. Isso aqui é um vale de lágrimas, um vale de sofrimento e tal. E não é verdade. A gente pode vivenciar aqui uma felicidade relativa. Não é? Aquele que tem a moral limpa,
né? Aquele que cumpre os seus deveres, aquilo que procura respeitar os seus irmãos, ele não é plenamente feliz. Até porque a plena felicidade é para os espíritos superiores ou para os espíritos puros, não é? Mas ele pode ser relativamente feliz. A felicidade é relacionada com a paz da consciência? Totalmente. Aliás, a felicidade é a paz de consciência, não é? Então, aquele que vive uma vida, vamos dizer assim, uma pessoa que é uma pessoa trabalhadora, honesta, séria, cumpridora dos seus deveres, que procura respeitar o seu próximo na medida das possibilidades, porque esse mundo aqui, muitas vezes, ele te obriga a fazer coisas que você não gostaria de fazer, não é? Então, por isso que a felicidade aqui ela é relativa, ela não é completa, exatamente porque o outro não age como seria desejável que todos agissem. E quando alguém age de maneira equivocada, ele acaba causando a infelicidade do próximo. Ainda que aquele a quem ele causou a infelicidade não desejasse a infelicidade daquele que causou. Entende o que eu quero dizer? Então, por isso que eles fazem essa afirmação, que a felicidade é uma utopia aqui, porque ela não pode ser completa, ela não pode ser total. Teria que haver um comportamento perfeito ou um bom por parte de todos. Aí você poderia confiar que o seu próximo estaria preocupado com você, com a tua felicidade. E você poderia preocupar-se com a felicidade dos outros. E ao contrário, o egoísmo total. Enquanto que é o contrário. Ninguém está preocupado com a felicidade de ninguém, a não ser com a própria felicidade, né? O que causa ali a própria infelicidade. Por conta disso. Mas é possível ser relativamente feliz desde que você tenha a sua consciência tranquila. Né? É plenamente possível. No sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja perseguição se lançam as gerações sucessivamente sem jamais a alcançarem. Essa afirmação aqui, ela é muito importante. Por que que as gerações se lançam, perseguem a felicidade? Porque a felicidade é uma necessidade do homem. O homem deseja ser feliz, né? Mas por que então o homem é infeliz? Porque busca a felicidade de maneira equivocada. Na sua ignorância, ao invés de ele buscar na paz de consciência, ele busca na satisfação do corpo. A satisfação do... menos afortunado, ele procura achar que ele acha que o afortunado que é feliz. Né? É feliz porque pode satisfazer todas as necessidades do corpo. E aí que está o grande equívoco. Daí o afortunado vai ficar, eu tenho dinheiro e sou feliz também. Você pode encontrar, por exemplo, num sítio, num casebre, num sítio, um cara feliz. Um cara que no final do dia, ele passou o dia inteiro na roça, no final do dia ele vem para casa, faz o seu cafezinho, senta na porta da casa dele, numa pedra, num banco tosco lá, pega a sua violinha, canta a sua moda de viola, esperando o dia acabar de escurecer para ele poder ir dormir. E levantar no outro dia às 4 da manhã para poder ordenar a vaca. E ele, dentro dessa situação, dessa condição dele, que seria a condição de infelicidade para a maioria, ele é feliz. Enquanto que o outro está na mansão, e é infeliz. Né? Cheio de carro importado na garagem e tal, e é infeliz. Então a felicidade é um estado de alma. Né? Por que será que aquele cara que está lá no sítio e que vai levantar às 4 da manhã para ordenar a vaca dele, ele é feliz? Porque ele tem paz de espírito, tem paz de consciência. É nessa busca que nós deveríamos nos lançar, né? Na busca da paz de consciência. Eu não fiz nada contra o meu irmão. Eu não tenho nada de que acusar o meu irmão e não tenho nada de que acusar a minha própria consciência. É nesse sentido que nós devemos buscar a paz sempre, independente da condição financeira ou da condição social de cada um. Né? O homem não aceita a própria condição financeira e a própria condição social, por quê? Porque ele acha que nesta vida e neste mundo que ele tem que ser feliz. E não é, efetivamente, nem nesta vida e nem neste mundo. Nós estamos aqui, de passagem, a caminho da felicidade, mas no nosso verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual. Mas a gente tem que se empenhar em ser feliz nessa. Nós temos que nos empenhar em ser felizes sempre. Mesmo nessa. Não só nessa, sempre.
O homem não considera a imortalidade. O homem, na realidade, do ponto de vista dele, da grande maioria dos espíritos encarnados no planeta como o nosso, no nosso ou no planeta como o nosso, no mesmo estágio evolutivo, as pessoas só consideram a felicidade do ponto de vista imediato. Eu sou feliz. Não importa o que eu fiz, o que eu deixei de fazer para o meu irmão, se eu ofendi, se eu magoei, se eu roubei, se eu enganei, não importa. Importa é que eu tenho. Não é? E a felicidade não é o que, né? E a felicidade, exatamente, não é mesmo. E a gente sabe disso. Em 87, se eu não me engano, que deu aquela denúncia sobre os anões. Lembra desse escândalo? O escândalo dos anões e tal? Teve uma pessoa em Brasília, José Carlos, alguma coisa, não lembro bem o nome dele. Ele foi no Congresso, no Senado, não lembro bem. Eu sei que ele era um assessor, ele não era nem senador e nem deputado federal. Ele era um assessor, um secretário, uma coisa assim. Ele foi, de maneira pesarosa, muito triste, muito envergonhado, dizer que ele tinha não sei quantos milhões de dólares escondidos numa estante na casa dele. Lembra que depois foi filmado, o dinheiro tudo guardado, escondido. Essa pessoa, não sei se ele matou a esposa e colocou no porta-mala do carro e tal. Quer dizer, a pessoa tem muito dinheiro, um dinheiro que para nós é inconcebível, a gente não consegue nem imaginar, né, o que significa possuir uma quantia como essa, mas ele é tão infeliz quanto a quantidade de dinheiro que ele tem. Porque esse dinheiro também é outro, mas eu estou falando de duas pessoas diferentes, que tiram a felicidade do próximo, que roubam a paz do próximo de maneira diferente. Um através da corrupção e outro através do tráfico de drogas. Um monte de dinheiro, né? Tem um monte de dinheiro, aliás, não é feliz, não. Ele é plenamente infeliz. não podia gastar. Ele é um rico miserável. E como rico miserável, está assim no mundo. Eu conheci um, foi meu patrão. Ele era um rico miserável, ele tinha muito dinheiro, mas ele era miseravelmente infeliz. Ele era muito mais pobre que todos nós aqui juntos. Assim, se reunia nossas dívidas assim, todas. Fechado, como é que é? Mesmo assim, ele é fechado. Porque as pessoas consideram o poder dos bens materiais, não considera a imortalidade da alma. Para o homem, no atual estágio evolutivo, ele visa o imediatismo da vida. Eu preciso ter, porque tendo, eu sou alguém. Não é assim que os pais da gente falavam? Estude para que você seja alguém, como se a gente não fosse alguém. Nós somos alguém sempre, nós somos muito amados pelo Criador e nós não estamos na vida para ser nada. Nós estamos na vida porque nós somos muito amados pelo Criador. A vida é uma oportunidade evolutiva, é uma oportunidade para que a gente alcance a felicidade plena. Né? E, no entanto, o homem só entende a felicidade, ou só entende que alguém seja importante, se ele tiver um diploma, se ele tiver muito dinheiro, se ele tiver uma condição privilegiada, uma social, respeito da sociedade, e a sociedade só respeita se você tiver alguma coisa. Olha o quanto a visão do homem é tosca, equivocada, bruta, embrutecida pela materialidade da vida. Não é? Por isso que Kardec fala que quando o homem passa a visualizar os bens materiais, a vida material fica bem diminuída em importância. A vida espiritual fica grande, fica bonita, clara, né? E aquele se torna o objetivo dele, porque lá ele sabe que ele vai ser plenamente feliz. E a vida material ganha muito pouca importância, uma importância muito relativa. Enquanto que o homem materialista, ateu ou materialista, ele dá muita importância para a vida material fica desse tamanho, e a espiritual fica sem significado para ele. Ou quase sem significado nenhum, ou sem significado. E esse é exatamente o ponto de partida para a infelicidade. Esse é o exato ponto de partida para a infelicidade. Se vocês conhecem gente felizes, independente de serem espíritas ou não, vocês podem perceber, são gente que dão valor para a amizade, para o respeito, para o amor, para o carinho, para os filhos, para a família, para aquilo que tem essência, para aquilo que tem realmente valor.
e não para as coisas da vida. Toda família materialista é infeliz. Porque ou se odeiam amorosamente, né? Se é que a gente pode dizer assim, eles se odeiam de maneira, vamos dizer assim, muito educada, né? Eles não se odeiam como uma pessoa que odeia a outra, xinga, briga e tal. Se odeiam educadamente, mas se odeiam, porque o irmão quer roubar o outro quer roubar o outro. Aqui na família, em Jaú, não vou citar o sobrenome, mas tem uma família assim, são 3 irmãos que se odeiam amorosamente, se odeiam educadamente. Um quer tomar o que é do outro. E até isso que eu ia conversar, que numa conversa simples você sente, né, a diferença de uma pessoa matéria. É tudo superficial. Exatamente. Ou um bem, ou alguma coisa, ou tá tudo lindo e maravilhoso. São pessoas superficiais. Ela valoriza a aparência. Se você tem a boa aparência, você serve para ela. Se não, e a pessoa que vive dizendo assim, não sabe a marca de roupa tal, a bolsa tal, o sapato tal, o batom tal, tem valor essas coisas, pequenas, as coisas que realmente, quando a gente concebe a vida espiritual, quando a gente entende a vida espiritual, você vê que isso não tem valor nenhum. São coisas infinitamente pequenas diante da vida espiritual. Infinitamente pequenas. Eu falo lá na escola, a gente compara, né? Um que tem muito, eu falo, se cair aqui na hora, é os dois a mesma coisa. Não vai levar nada. Então, mas o fato não é só isso, né? E se fosse só isso, ainda estava bom. O problema é que o materialista, além dele cair morto e virar a mesma coisa que o outro, ele vai ser, na vida espiritual, extremamente infeliz. Eu estava lendo ontem uma lição da Revista Espírita de 1862, eu não lembro se é abril, maio ou junho, não lembro bem agora, mas que o Espírito diz assim, é o Espírito do Senhor, como é que é o nome dele? É uma pessoa que, quando encarnada, frequentou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E depois ele pediu para Kardec que, quando ele desencarnasse, que o evocasse, para ele dizer como é que foi a passagem dele e tal. E Kardec faz essa evocação, não sei se foi janeiro ou fevereiro de 62. Não, ele já era, ele frequentava a Sociedade Parisiense, ele era membro da sociedade. E em junho, ou julho, uma coisa assim que eu estou lendo agora, ele comunica-se outra vez na Sociedade Parisiense. Kardec fala para ele, nós vamos chamar você muitas vezes e tal, nós vamos te evocar muitas vezes com o propósito de nos esclarecer a respeito da vida espiritual, né? De adquirir conhecimento a respeito disso. Ele falou, não, por favor, faça essa evocação e tal. Então, Kardec, numa pergunta que ele faz para ele, que eu não lembro exatamente o teor, a resposta dele, isso eu lembro bem, é a seguinte: quando o espírito desperta na vida espiritual, é que ele entende a realidade. Quer dizer, o cara é materialista, o materialista não acredita em nada, é ateu e tal, mas quando ele desencarna, ele desperta na vida espiritual, ele vai encarar a realidade da vida espiritual, que é completamente diferente da nossa. Aí ele desperta. Aí ele fala, puxa vida, não tinha nada a ver com o que eu pensava, ou não tinha nada a ver com a minha concepção de vida. Porque o espírito, não é porque ele é ateu ou materialista, ligado somente à matéria, que quando ele desencarna, ele não entende a vida espiritual. Ele entende sim. Ele entende a vida plenamente. Como um infeliz entende a vida do feliz, da pessoa que é feliz. Né? A pessoa é infeliz, e às vezes você encontra ricos invejosos. Porque embora ele seja rico, ele não é feliz, então ele inveja quem é feliz. Né? Às vezes tem até menos do que ele, né? Muito menos do que ele. São pobres, ele inveja o pobre, que pode comer a comida que quer, que pode ter um final de semana, que se relaciona bem com a esposa, que se relaciona bem com os filhos e tal. Mais ainda, porque ele não tem essa felicidade dentro do lar dele, embora tenha muito dinheiro. Né? Da mesma maneira que o rico inveja um pobre feliz, o cara que desencarna inveja um outro espírito feliz. Porque ele entende a realidade da vida espiritual. Quando ele falou aquela frase, eu falei, puxa vida, como é fácil entender a vida espiritual. Né? A vida espiritual ela tem uma realidade que é igual para todos, independentemente do que a pessoa pensa, do que a pessoa sente, do que a pessoa é, do que a pessoa fez. É igual para todo mundo. Senhor Samson, o nome dele.
Samson. Aí não foi o despertar, foi antes. Ele já tinha entrevistado ele no dia do desencarne dele, antes do sepultamento. Eles se comunicam. Antes de ser sepultado, eles se comunicam. A família, nenhum dos familiares dele era espírita, só ele. Né? Mas era espírito totalmente esclarecido e tal. Mas é muito interessante observar isso. Porque se você, independentemente daquilo que você faz, você desperta na vida espiritual, se defronta com a realidade, essa realidade vai pesar muito para aquele que foi ateu ou para aquele que foi materialista. Vai pesar infinitamente. Ele fala assim, eu fui avisado. Ele vai lembrar disso. Ou a mãe, ou o pai, ou um religioso, ou um tio, ou um avô, uma avó, alguém avisou. Alguém falou, né? Crê em Deus, haja corretamente, seja honesto, não é isso? Sempre tem alguém na família da gente, ou alguém por perto que nos avisa das nossas necessidades espirituais. Sempre tem, não é? E isso a pessoa vai lembrar no momento do desencarne dele, porque ele vai se defrontar com essa realidade. Muito bem, vamos lá. Porque se o homem sábio é uma realidade nesse mundo, o homem realmente feliz não se encontra com maior facilidade. Eu vou ler de novo essa parte aqui, porque ficou meio desfocado, né? Num sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja perseguição se lançam as gerações sucessivamente sem jamais a alcançarem. Porque, se o homem sábio é uma realidade nesse mundo, o homem realmente feliz não se encontra com maior facilidade. Aquilo em que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera para quem não se guiar pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que estou falando dos felizes da terra, desses que são invejados pelas massas populares. Consequentemente, se a morada terrena se destina a provas e expiações, é forçoso admitir que existem, além, moradas mais favoráveis, em que o espírito do homem, ainda prisioneiro de um corpo material, desfruta em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Foi por isso que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão um dia gravitar, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Não obstante, não se deduza das minhas palavras que a Terra esteja sempre destinada a servir de penitenciária. Não, por certo. Porque do progresso realizado, podeis facilmente deduzir o que será o progresso futuro, e das melhoras sociais já conquistadas, as novas e mais fecundas melhoras que virão. Essa é a tarefa imensa que se deve realizar, que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Entregai-vos inteiramente à vulgarização desse espiritismo que já deu início à vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. A obra, portanto, meus caros filhos, que nessa reunião solene todos os vossos corações se voltem para esse alvo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo em que a felicidade não seja mais uma palavra infante. Bacana a comunicação, né? Esclarecedora, né? Ele falou de belos planetas superiores, né? Como é que é? Belos planetas superiores. É isso aí. Essas estrelas que a gente vê distante aí, podem ser uma luz de um planeta, de um astro que não existe mais, porque a gente sabe, né? Que pode acontecer isso, ele explodiu, houve uma implosão no planeta lá, e essa luz vem viajando pelo espaço
e a gente recebe essa luz e acha que lá existe um planeta, mas não é verdade. Mas existem muitos no céu que são planetas ainda, planetas superiores ao nosso, né? A Madame Planet-Maison, se não me falha a memória, o nome dela, se não é esse o nome, vocês me desculpem, mas uma senhora que era espírita e que se comunica com Kardec no livro do Céu e o Inferno, né? E que Kardec faz essa entrevista para saber como é que foi a passagem dela. Kardec entrevistou vários espíritos, felizes, infelizes, enfim, vários espíritos, vários tipos, para saber como é que era a passagem de cada um, como é que acontecia depois da morte de cada um, né? O que acontecia. De Gerardin, isso mesmo. E ela disse assim, que desencarna, é recebida pelos espíritos, né? E que um espírito fala assim, você está vendo aquela estrela lá? Aponta a estrela, a gente está vendo, é para lá que nós vamos. E assim, nós atravessamos o espaço e eu nem percebi que nós estávamos atravessando. Imagina o que é espírito, gente. Imagine vocês o que é o espírito. A gente fica brigando aqui por meia dúzia de pedaços de aço, né? E se esfolando todo para pagar prestação, achando que isso aqui é meio de transporte, enquanto que nós somos um meio de, nós, como espírito, somos um meio de transporte inigualável a qualquer foguete, a qualquer espaçonave que existe, aeronave que existe, não tem nem comparação. Não entendi? Não consegui entender o que era espírito. Claro que a gente entende. Nós, como espírito, sabemos, viu? Como encarnados, a gente precisa fazer um esforço de imaginação. Mas como espírito, nós sabemos sim. Como espírito, nós temos... entender como forma, né? Essas faculdades são nossas. Nós não podemos conceber, porque o mundo das formas, que os espíritos chamam assim o nosso mundo, o mundo das formas. O nosso mundo, o mundo material, ela restringe o espírito. Ela aprisiona. É por isso que eles dizem assim que nós morremos, nós somos libertados. Porque nós somos como prisioneiros. É a mesma coisa que um de nós que está pleno de saúde, no vigor da sua saúde, será aprisionado numa cadeia. Né? Restringe a sua liberdade a um quadrado de 2x2 e você só se movimenta ali. A vida é mais ou menos isso. Né? Nós temos plena capacidade de ir longe ou caminhando através de meio de transporte e estamos restritos pelo corpo material a viver da maneira que nós vivemos. Essa é a diferença. Só que o homem não concebe isso, ele está distante de conceber isso. E a maioria não quer saber disso. Porque quando você sabe, você pode não entender perfeitamente, ou ter que fazer um esforço de imaginação muito grande para tentar entender. Mas o fato é que você já valoriza. Isso é que muda tudo. Não é? Isso é que realmente muda as coisas. Porque fala assim, não, eu quero essa vida aqui não me interessa. Eu vou fazer nessa vida tudo que for possível para viver o melhor possível, com conforto, com qualidade, com boa alimentação, sem prejudicar ninguém, sem ser desonesto, enfim, fazer o melhor. Mas o meu objetivo é a vida espiritual. E assim tem que ser. Né? Não importa, a gente sabe que é melhor. Quanto é melhor, nós vamos saber o dia que nós perdemos o nosso corpo físico. Mas aí tudo muda, porque até a morte tem um outro significado. Né? Aquele significado horripilante, né? Tétrico, né? De uma coisa que é considerado um evento desastroso, né? Para todo mundo, deixa de ter esse caráter para nós. Mas esse é um pouco mais da consciência do povo. Não entendi? Eles na consciência que o pessoal teme um pouco a morte também. Olha, peso na consciência ou não, tem muita gente que teme por não saber o que acontece. O grande problema das pessoas é assim, o que vai me acontecer no momento da morte? Eu vou sofrer? Eu vou sentir dor? O que vai acontecer? Vou sobreviver ao corpo? Não vou? A morte é o fim de tudo? Ou não? A maioria das pessoas teme a morte exatamente por essa razão. Por desconhecer o que acontece, o que vai se suceder após o evento. Porque o evento, ninguém pode negar que ele existe e que nós vamos chegar nele. Uma hora, mais dia, menos dia, através dessa maneira, ou por um modo natural, ou de modo natural, ou de outro modo qualquer, nós vamos chegar nela. Não é isso?
As pessoas não têm como temer o fato, porque o fato, ele é um fato inegável. Todos nós, um dia, vamos morrer. O que as pessoas temem é exatamente o que vai acontecer depois. E isso... E se vai acontecer alguma coisa? Mas não. Se vai, não. A pessoa teme o que vai acontecer no momento da morte. No momento da morte. Esse é o problema. Entendeu? Porque a pessoa o que ela não quer é sofrer, o que ela não quer é sentir dor. Esse é o medo do sofrimento. Entendeu? Depois, a pessoa fala, não sei o que vai acontecer mesmo, então dane-se. Eu vou viver aqui. Eu vou gozar a vida, não é assim que as pessoas falam? Né? Gozar, o que é para muita gente é gozar a vida? É beber muito, fazer muita farra, usar droga, fazer muito sexo, né? Isso é, para a grande maioria, gozar a vida é isso. E a gente sabe que gozar a vida não é isso, né? Gozar a vida não é isso. Gozar a vida é uma outra coisa completamente diferente. É ter paz de consciência, é ter tranquilidade, é ter o coração em paz, né? É fazer o melhor que você pode pelos outros, pela sua família, por aqueles que você ama. Isso que realmente é viver a vida, viver plenamente. Né? Não tem nada a ver com essas coisas que as pessoas pensam. Não, essa coisa de medo, né? A gente tem medo do que vai acontecer na hora da morte. Então, eu acho que o suicida não passa isso pela cabeça. Ele nem isso ele consegue entender. Não é isso, não. O suicida não quer a morte. O suicida é um covarde que quer resolver o seu problema. Ele só quer resolver o problema dele. Se ele tivesse um meio de resolver sem morrer, ele faria isso. O suicídio é um... Como? Ele não quer enfrentar, ele é um covarde. Ele não é aquele cara que enfrenta o problema. Por isso que o espiritismo é um antídoto contra o suicídio. Porque o espiritismo ele te dá a força necessária para você enfrentar todos os problemas. Indistintamente todos. Você desenvolve uma tal confiança no Criador e na vida que para você não tem, os problemas ficam desse tamanho, ó. Seja ele qual for. Essa é a grande diferença, né? O suicida, na realidade, ele quer resolver o problema dele sem enfrentar o problema. Na verdade, o problema dele é mais forte que a dor da morte. Exatamente, ele não está pensando na dor da morte, está pensando em nada, ele quer se livrar do problema. Já hoje é grande na cidade, nos importados. Você viu outro suicídio. Complicado. O que eu ia falar a respeito do momento da morte, que a doutrina espírita é a única filosofia que vai além da religião e além da própria ciência. A ciência vai do berço ao túmulo. A religião vai do berço ao túmulo. Não explicam nada que acontece no momento, durante e após a morte. Né? E quando você sabe o processo, tranquilo, não tem o que temer, ao contrário, ela é desejável. E não estou falando eu não estou sendo aqui mórbido, não. Não é isso, não. Eu gosto da vida, eu gosto de estar vivo, eu gosto de fazer as minhas coisas, enquanto Deus achar que eu estou aqui, eu quero estar aqui. Mas a morte passa a ser uma coisa desejável, porque você fala assim, bom, eu vou estar melhor, muito melhor. Se isso acontecer da maneira que a gente quer que aconteça, está procurando se esforçar para que aconteça dessa maneira, eu vou estar muito melhor, não melhor. Não é? Porque valorizar na vida aqui vai estar. Né? Exatamente, é um processo natural. Exatamente. Né? Então muda tudo, muda o foco do espírita, é o foco oposto do materialista. Eu posso dizer do religioso também, porque o religioso que acredita numa condenação eterna ou na felicidade eterna após a morte, ele também vive ansioso. Ansiedade é perene na vida de uma pessoa assim. Ela fala assim, bom, o que é pecado e o que não é pecado? Fulano diz que é pecado, os outros dizem que não, como é que funciona isso? Como é que Deus encara isso? Então, o religioso também que acredita na sorte lançada no momento da morte, ele também se torna ansioso. O materialista é ansioso por natureza, né? Porque não esperar nada depois da morte o torna ansioso naturalmente, porque ele fica assim, bom, e aqueles que eu amo? Porque por menos que a pessoa goste de um outro ser humano, alguma coisa ele gosta, não é?
ou de um sobrinho, ou de um amigo, ou de um parente, ou de um gato, ou de um cachorro, de alguma coisa ele vai falar, bom, então para que esse sentimento que eu sinto dentro de mim, que é natural, que ninguém pôs dentro de mim, nem religião, nem ciência, nem ninguém, por que ele existe? Para que ele existe? Não é? Porque o ateu ele tem muito mais tempo para pensar do que o religioso. O religioso preocupado com a religião e com os dogmas da religião fica fincado naquilo. Né? O ateu não, o ateu tem tempo livre para pensar. Ele não acredita em nada mesmo. Né? Então ele fica pensando, bom, para que serve esse sentimento? Se for para acabar em nada. Né? E é complicado, porque isso traz reflexões que eu não gostaria de ter. Eu sou o quê? Se eu penso e logo existo, o que existe? O corpo, ele é perene, ele não é para sempre, ele é transitório. O que existe? O que pensa? Se é a mente que pensa, por que um cara em EQM, em experiência de quase morte, ele pensa também? Ele vê também, ele sente também. Já pensou um cara pensando assim? Já pensou, já imaginou? Já fica doidinho, o cara pira. O cara pira, né? A gente não, a gente tem essa felicidade de saber. E saber é tudo. Saber quem tem informação tem poder. Viu? Isso não sou eu que estou dizendo, não. Qualquer autoridade, qualquer governo fala isso. Quem sabe, quem tem informação tem poder. E nós temos o poder de fazer da nossa vida uma vida melhor. Nós temos esse poder. Nós podemos superar o problema que nós quisermos. Basta nós queremos. E nós temos todas as ferramentas para isso. Somos espíritos imortais, temos os bons espíritos do nosso lado, o nosso espírito guia, e temos essa doutrina, essa filosofia que nos dá este conhecimento, que é um tesouro gratuito que está nas nossas mãos, está à nossa disposição. Não é? Muito bem. Já lemos tudo, né? Estamos no perda de pessoas amadas e morte prematura, é isso? Sim. Muito bem. Este subtítulo foi ditado por Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Não é esse que o senhor acabou de citar? Não, esse é o senhor Sanson. Sanson, com O-N no final. Esse é Sansão. Hã? Não sei. Ele foi membro da Sociedade de Paris. Eu acredito que ele, quando encarnado, tinha um outro nome. Deve ter adotado esse nome aqui para não, sei lá, que a família não ficasse constrangida ou algo assim, né? Ou era o nome dele mesmo, vai saber. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente, Deus não é justo. A Juliana escreveu alguma coisa aqui, deixa eu ler. Essa comunicação tem uma linguagem de fácil compreensão, é verdade. Por isso que os espíritos superiores são considerados superiores, né? Porque eles falam de maneira fácil, inteligível e com poucas palavras ensinam muitas coisas. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração o jovem em lugar dos velhos, dizeis frequentemente, Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com futuro pela frente para conservar os que já viveram longos anos. Tem uma letra a mais aí, os que ou A, alguma coisa assim, vocês podem riscar aí que tá a mais aí, viu? Os que já viveram longos anos, carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais. Fere um coração de mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar, para compreender que o bem está muitas vezes onde pensais ver a cega fatalidade. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos
queira, por um simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, sempre encontraríeis nelas a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Acreditai no que vos digo. A morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem um coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. Quer dizer, naquela época não difere muito da de hoje, não. Né? A gente acha que hoje a molecada está pior que antigamente. Mentira, nessa época tinha tanto problema quanto. É claro que a cada tempo há os seus problemas, né? A morte prematura é quase sempre um grande benefício. Olha como a visão dos espíritos é completamente diferente da nossa, né? Que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que... Então. Como? O merecimento. Provavelmente. Livrar-se do corpo físico, ser libertado do corpo físico pela morte, é sempre merecimento. A não ser que se use um subterfúgio contrário às leis de Deus. Mas, pela morte natural, seja ela prematura ou não, é sempre vamos dizer assim, um benefício. Porque, como ele falou aqui, a gente na vida, você está sujeito às seduções da própria vida, aos vícios, entendeu? Aos problemas da vida, aos desregramentos da vida. Está sempre sujeito a isso. Mas não é o tempo que o espírito tem que estar. Exatamente, não existe fatalidade. Só aquele período e acabou. Não existe fatalidade. Teve que encarnar aquele período e desencarnar. Mas o que ele perguntou foi outra coisa. É um benefício? É claro que é um benefício. Evidente. É muito melhor você viver 20 anos num mundo miserável como esse e ir embora do que ficar 60, 70, 80 anos. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. Mas de que esperanças quereis falar? Das esperanças da terra, onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e sua fortuna? Sempre essa visão estreita, que não consegue elevar-se acima da matéria. Estreitíssima, nós temos essa visão. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperanças, segundo entendeis? Quem vos diz que ela não poderia estar carregada de amarguras? Considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra? Pensais então que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos em vez de chorar. Quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos desse vale de miséria, não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Essa dor se concebe entre os que não têm fé e que veem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre do seu invólucro corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os inebria de contentamento, mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam uma falta de fé
e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes queridos. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmas a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas e essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Linda, essa comunicação é esclarecedora. Não tem como se revoltar, não tem injustiça. É difícil, viu? Aí ela estava grávida uma vez e perdeu um bebê de 4 meses, né? E dói na gente, porque você começa a fazer projeções, a fazer, né? Você começa a idealizar, né? Em cima daquela vida, realmente dói. Mas já era espírita na época, então você supera com facilidade, né? Enquanto que para a pessoa que é materialista... A vontade de Deus é outra. É errado a gente projetar nos igrejas, porque eu querer já fazer um projeto do futuro dela. Não entendi. Projetar o futuro da criança? Claro que não. Claro que não, é claro que não é. Não existe erro nenhum em você querer o melhor para a criança, né? O fato é que se de todo esse ideal que você faz, de tudo isso que você faz a respeito da vida daquela criança, o Criador resolver retirá-la da vida, você tem que ter esse entendimento a respeito. Entendeu? Você tem que ter a resignação e a confiança necessária para não se revoltar. Porque o problema não é você chorar. O problema não é você ficar triste, ficar por algum tempo sofrendo realmente, porque de qualquer maneira a ausência da pessoa faz sofrer, não é? Existe esse carinho, esse amor e tudo mais. Mas o problema é a revolta. Porque a revolta diz assim, a revolta é sinônimo de falta de confiança em Deus, de falta de fé no Criador. Esse é o problema. Tem uma prima dele, ela pegou bebê de menino de 3 anos. Ela estava grávida da outra de 8 meses. Ela enterrou um, sentiu a dor do parto, nasceu de 8 meses a outra, muito bem. É muito interessante esse fato que ela está falando. Perde um e logo em seguida nasce outro. Nasceu de 8 meses. Eu estava grávida da Juliana. E ela estava grávida. O marido ameaçou de jogar o carro com todo mundo dentro, na ribanceira abaixo e tal. E agora, hoje ela tem 2 filhos, essa que nasceu depois que o menino morreu, foi Chiquinho. Ela é médica, pediatra. E ela está numa boa. Muito conceituada, muito capacitada, inclusive. E ela recebeu bastante comunicação do filho, falando que, mãe, era só o tempo que precisava cair. Estou bem, estou ótimo, não sei o que. Aí ela foi. Essa é a visão que o espírita tem que ter. O espírita sabe que a alma é imortal. Não é? O amor não se acaba. Ao contrário, o amor é perene, o amor existe sempre. O amor que nós temos aqui uns pelos outros, a amizade, o carinho, isso vai perdurar. Nós vamos desencarnar, vamos nos encontrar, vamos estudar espiritismo, vamos ser amigos, continuar essa amizade que nós temos do mesmo jeito. Você sabe que me fez lembrar agora o tio Armando, né? Ele olhava para o filho dessa minha prima, outro tio meu, ele falava assim, esse menino não vai lembrar. Você lembra disso? Mais ou menos eu lembro. Ele era um italiano muito... Ele era um italiano que eu adorava ele. Quando a Juliana nasceu, ele teve em casa, aí ela estava de resguardo e tal, a Juliana recém-nascida, veio ele, a minha tia, né, a Tesourinha, e vieram em casa. E tinha uma varandinha pequenininha em frente à porta da sala. Então eu coloquei uma cadeira de um lado, uma cadeira do outro, e nós começamos a conversar. Ele começou a contar a vida dele, desde que ele veio da Itália e tudo e tal. Eu falei, tio, tem um vinho aqui que eu comprei para oferecer para o pessoal que vier aqui visitar a menina e tal. Você quer? Eu não quero. Bom, resumo, ele tomou um garrafão de vinho. Conversando, ele tomou um garrafão de vinho, contou a vida dele toda, saiu trançando as pernas. O que aconteceu esse cara da casa da minha mãe que eu morava do lado dela? Mais uma pessoa que Ele era uma pessoa extraordinária, ele trabalhou na Varig, né?
na Varig durante 30 anos, uma coisa assim. Um cara extraordinário, um italiano fabuloso. Na Itália você aprende de tudo. Tudo que uma mulher faz, na Itália você aprende também na escola os homens. Crochê, fazia, lembra? Fazia, era um cara fabuloso, era um cara extraordinário, um cara, sabe, uma pessoa naturalmente boa. Era um cara assim, um cara. Eu fui ter amizade com ele depois que conheci a Yara, né? Mas a gente parecia que se conhecia. Ele é casado com a minha tia. É gozado como a vida atrai você para as pessoas que você ama. Você não sabe muito bem por quê, mas você ama. É isso que eu falo. Então o amor é perene, o amor não se perde. Né? Embora eu tenha encontrado, eu já tinha 26 para 27 anos, ele tinha 60 e pouco, a gente voltou a se reencontrar na vida. É interessante isso, né? A gente que pensa em termos de tempo, né? Conforme a gente concebe o tempo e o espaço aqui, mas o tempo e o espaço para o espírito não existe. Ele com 60 e eu com 20, ou eu com 120 e ele com 30, dá no mesmo. Continuei trabalhando e fiquei. E ele, quando eu praticamente nem era nascida, ele já estava no sul. Voltou e deu certo de se encontrar, às vezes pode ser. Mas é assim. Como é que ele está falando isso? Está melhor. Tá bem? Banho, A Juliana está escrevendo aqui uma coisa comprida, vamos ver. Ela acabar de escrever. Vamos anotar aqui, um homem de bem teria morrido, com a data de hoje. Hoje é dia 9/7/2015, para a gente retomar na próxima. Bom, a palavrinha mágica, confiança em Deus. Ah, mas isso é tudo. Isso é tudo. E o espírita tem ferramentas poderosas para desenvolver essa confiança. Poderosíssimo. Ninguém precisa dizer para você que você tem que ter fé em Deus. Ninguém precisa. Né? Você, pela própria força daquilo que é ensinado pelos espíritos, não é? Pela compreensão daquilo que é, pela racionalidade desses ensinamentos, você entende, pela sua própria inteligência, que você passa a sentir, não é? Não é só compreender, mas a sentir que aquilo é a realidade. É a mesma coisa que a gente chama com mão de ar puro. E é mesmo. E é mesmo. A Juliana aqui escreveu o seguinte: há 10 meses atrás, uma família conhecida vivenciou a morte de uma criança de 3 anos. Por sinal, conhecemos muito bem essa menina. Ontem fomos à missa de 7º dia de outra criança, dessa mesma família, que também desencarnou com 3 anos de idade. Os pais gastaram mais de R$1 milhão para tentar curar a criança, mas a mesma foi a óbito. A família é católica e, para minha surpresa, estavam serenos e confiantes no Criador, na sua decisão, e que isso era o melhor que teria acontecido. Eu fiquei feliz por eles. E é interessante mesmo, né? Porque a confiança no Criador não é só o Espiritismo que dá, mas qualquer religião, e a pessoa compreendendo bem a vontade do Criador, ela fica confiante realmente, né? O bom do Espiritismo é que ele te dá o porquê e o como, né? Não é uma fé cega. Não é uma fé cega, é uma fé raciocinada, né? Isso que é gostoso, né? Assim, coincidência, a lição de hoje é falar sobre isso. Verdade mesmo, né? Uma espécie de coincidência, embora a gente saiba que coincidência não existe, mas é mais ou menos isso. Muito bem. Alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Nessa revolta, o que causa que o espírito acabou desencarnado? Causa, porque na realidade, como a prece é uma espécie de magnetização do espírito para o bem, a revolta é uma magnetização do espírito para causar a ele desconforto, né? No sentido inverso. Então, se você conhece alguém que desencarnou e que esteja sofrendo, e você fizer uma prece fervorosa por aquele espírito, você vai magnetizá-lo e ajudá-lo a compreender o seu estado, a desenvolver a confiança no Criador, a perceber a misericórdia, a bondade dele e tudo mais. Mas se uma pessoa se revolta, e se revolta contra a vontade do Criador, vai causar problemas para o espírito desencarnado. Embora o desejo da pessoa que esteja fazendo isso seja o contrário, né? Mas toda falta de fé e de confiança não traz nada de bom. A ignorância causa prejuízos muito ruins. Vamos então fazer a nossa prece?
Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo livro Evangelho segundo o Espiritismo desta noite. Queira a vossa bondade, a vossa misericórdia e o vosso amor que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida. E ajuda-nos, Senhor, a honrá-la por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos desta noite, nós o declaramos encerrado.